Acho que a culpa é primeiramente dos pais dele. Ele é um adolescente de 14 anos que está sendo extremamente arrogante e egocêntrico devido a essa criação, né? E aí também entra o quê? A culpa da igreja. Meu pastor Jesus, tá amarrado. Meu pastor Jesus, tá amarrado. E tá amarrado mesmo. Está amarrado. E nunca que desamarre. Porque o Carlos é meu. O Carlos é meu. Anda comigo, Carlos. Deixa eu ler seu nome pra mim, tá, filha? Então não. O que sobra no Miguel é arrogância. O que falta pra ele é conhecimento bíblico. E aí, gente, bem-vindos ao Meme Chats, o quadro deste canal onde eu reajo às notícias que viraram meme e vice-versa. E eu confesso pra vocês que eu me resisti muito a fazer este vídeo. Por quê? Eu não queria julgar uma criança, ou melhor, um adolescente de 14 anos. Mas às vezes as pessoas pedem, né? Mas vamos lá. Eu não tô falando que eu sou melhor ou pior, as pessoas que estão julgando ele lá é o que mais tem no TikTok, o pessoal tirando sarro. Eu ri também dos memes do The King, The Power, The Best. Mano, tem coisa que não tem como não rir, de verdade. Por mais que seja uma coisa crítica, tem coisa que não tem como a gente não rir, porque é melhor rir do que chorar, né, da situação. Mas vamos lá, por que eu não queria julgar? Porque, mano, é um menino de 14 anos, eu achei algumas críticas pesadas, apesar de que eu acho também que ele não tá nem aí pra essas críticas, porque ele se mostrou um menino muito arrogante, muito egocêntrico. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. Você vai dar glória, vai ficar olhando pra minha cara. A promessa tá de pé, diz o Senhor. E por que que eu acho que a culpa não é dele? Porque para uma pessoa de 14 anos estar nesse nível de arrogância e de egocentrismo, a culpa é dos pais. Todo mundo concorda aqui? E a culpa dos pais dele também não envolve só, tipo, a criação do menino, tá ligado? Porque se ele fosse um menino do jeito que ele é, só que só pra ele mesmo, pra família dele, tava tudo bem, né? Tava tudo bem ali, mais ou menos, né? E aí começou a mexer com a igreja, né? Mexer com a fé do povo. Ele postava esses vídeos na rede social dele, né? Outras pessoas também postavam, começou a publicar e começaram a achar muito estranho a arrogância dele também se intitular profeta. Foi um dos primeiros vídeos que eu vi viralizando há meses atrás, né? Essa semana e semana passada começou a viralizar muitos vídeos dele, porque aconteceu aquele negócio lá, né? Do The King, The Power, The Best, que diz ele que ele tá falando em línguas estranhas. Aquilo que ele falou não é inglês. Não é inglês. Então Deus errou? Deus não sabe falar inglês? Então não é de Deus a profecia. Ah, se você quiser falar árabe, você pode falar, desde que você saiba falar. Você sabe falar árabe? Não. Você fala Mohammed. Ah, Mohammed. Ali Baba. Ah, você sabe falar árabe? Não. Então não. Ainda mais não saber falar inglês, que é igual esse pastor fala aqui. Você acha que Deus não sabe falar inglês? Porque se Deus for usar ele pra falar com outra nação, Deus vai falar o inglês correto, né? Acho que a culpa é primeiramente dos pais dele. Ele é um adolescente de 14 anos que está sendo extremamente arrogante e egocêntrico devido a essa criação, né? E aí também entra o quê? A culpa da igreja, né? Porque se esses pais que criaram esse mau caratismo do menino, que provavelmente esses pais também são mau caráter, vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Viram uma brecha para enganar a fé dos outros, é porque a igreja, há muitos anos atrás, deu essa brecha, né? Porque, vamos combinar, gente? Eu sou cristã. É claro que eu não englobo todas as igrejas, não vou generalizar no que eu vou falar aqui. Mas a maioria esmagadora das igrejas viraram um teatro. Deixaram de ser uma igreja para ser um teatro. Tanto é que esse menino tá cobrando de 3 a 10 mil reais. Meu Deus do céu, velho. 10 mil reais por uma pregação que tem 0 palavra. E aí eu acabei vendo uma pregação dele que postaram no TikTok e agora ele fala. Falam que eu não sou pastor e eu não sou mesmo, eu sou profeta. Já começou errado aí. Se você for ver lá na Bíblia, não existe mais profeta. Existe o dom da profecia,
Tanto é que Paulo fala, né, que é bom falar em línguas porque edifica a si próprio, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, qualquer pessoa inspirada pelo Espírito Santo pode profetizar. Mas enfim, né, vi lá a pregação dele e aí a única pregação que ele falou da Bíblia, né, teve ali palavra, ele copiou tudinho. Ele copiou o roteiro todinho, ele decorou todas as falas de um pastor que eu esqueci o nome. Mas também, né, teve várias coisas do tipo disso aqui que virou meme. Gente, olha. Olha que coisa linda, ó. Filma de novo, ó. Repare bem. Cipote, telemi, telefone. Andoi cacciara, andou que tarra sé. Temi, depote, telemi, se me for. Ai, plovossi, chemi na rassé. Eu abro aquela porta. Andar cachopri, rassia, chop. Quando eu vejo esse tipo de vídeo, gente, não é forçação da minha parte, mas quando eu vejo esse tipo de vídeo, me dá dor física. De vergonha alheia, não só de vergonha alheia, mas porque o ser humano chegou a tal nível de burrice, de acreditar numa coisa dessas, que inclusive teve gente falando nos comentários dos vídeos lá que viralizou dele, principalmente no TikTok e no Instagram, falando que o menino era o anticristo. Sofrido ataques aqui na rede social. Eu acredito que ninguém, nenhum, merece tantos adjetivos como eu estou tomando aqui na rede social. E nessa parte eu concordo com ele. Ele realmente não é o anticristo. Mas, gente, pra você que é cristão, que você acredita, mesmo você não sendo cristão, você acredita que o anticristo vai vir e tal, você tem que ter embasamento bíblico, mano. Porque, assim, o anticristo não é um cara burro, não vai ser um menino de 14 anos. E assim, o anticristo, ele vai ser perfeito aos olhos humanos. Ele não vai obrigar ali de início ninguém a seguir ele, tá ligado? As pessoas vão querer adorá-lo por vontade própria, porque ele vai ser perfeito aos olhos humanos. E as pessoas vão querer adorar e, você não crê nele, você excluir da sociedade, basicamente, sabe por quê? Elas vão ficar indignadas porque você não adora um ser perfeito. Vai ser um homem perfeito aos olhos humanos. Entendeu? E não igual ao menino. Tinha gente falando também na época do Bolsonaro que ele era o anticristo, que ele tinha Messias no segundo nome. Gente, o anticristo não é burro não, gente. Ele não vai ser burro, tá ligado? O anticristo, ele vai ser um ser humano que é inspirado totalmente ali pelo diabo, né? Provavelmente possuído e tal. Ele vai ser, sim, inspirado pelo diabo. E você acha que o diabo, um ser, né, criado há muito tempo antes da humanidade e tal, que passou esse tempo todo estudando o ser humano, que usa 100% do cérebro porque ele era um anjo, né? Você acha que ele não entendeu tudo do ser humano ali? Ele vai criar alguém que no primeiro tempo ali ele já viraliza com críticas, porque esse não viralizou falando coisas boas, ele já viralizou com um monte de gente marretando em cima dele porque ele só fez merda, tá ligado? Mas vamos ao pronunciamento do nosso querido Miguel, ou desse querido, porque ele provavelmente se arrependeu também. Eu não assisti completo, eu só vi lá pronúncia e tal, e vi gente falando que ele fez uma pronúncia pra ele fazer a pronúncia, ou seja, provavelmente ele não falou nada com nada nesse vídeo, mas vamos lá assistir todo mundo junto? Olá, queridos irmãos, seja boa paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira e estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo. Nessa fase de 14 anos, mano, com 14 anos eu falo por experiência própria. A gente acha que sabe de tudo, mas a gente não sabe de nada. E quanto mais a gente cresce, mais aprende as coisas, a gente sabe que a gente não sabe mais nada, ainda mais, tá ligado? Ficou confuso o que eu falei, mas eu acho que vocês entenderam. Sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas a respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira à noite lanço aqui um pronunciamento oficial sobre a minha posição devidamente a outras coisas relacionadas a esse alerta que estou fazendo hoje. Amém? Deus abençoe, orem pela minha vida assim que puderem e sou grato a Deus por vocês, viu? Deus abençoe.
Esse menino, ele tá recebendo um hate que ele não deveria estar recebendo. Não pelas coisas que ele fez, mas poderia ser evitado, sabe, se primeiramente os pais, repito, e a igreja não desse essa brecha, e principalmente para enganar as pessoas, e porque esses pais viram uma forma de enriquecer fácil. E tá usando o filho deles para isso, mas era uma criança, um adolescente que poderia estar sendo poupado disso, porque provavelmente pode ser um trauma para ele quando ele crescer. Todo esse hate desproporcional que ele sofreu. As pessoas na igreja, tá ligado? Quando não tem conhecimento, vai vendo uma falinha bonitinha. Ah, esse menino que fala que é profeta, não sei o que, ele entrega algumas coisas. Mas tá de acordo com a Bíblia? Vamos parar pra pensar? Ah, mas esse menino, ele fala também. Mas vamos parar pra pensar o que ele tá falando? Se tá de acordo com a Bíblia, porque senão ele pode até cantar um funk falando descritivamente um poema que as pessoas vão achar lindo. Porque não gera escândalo imediato, entendeu? O ser humano é movido pelo escândalo imediato. Mas aí vê o menino se vestindo tão bem, branquinho, né? Bonitinho ali, o cabelinho de Silvio Santos e não sei o que, com uma oratória boa, menos no inglês, né? Vamos, né? Mas aí ele ainda vai ter tempo para aprender a falar inglês. E aí vê falando tão bonitinho, falando aquele sotaque assembleiano, né, que todo mundo gosta nas igrejas, dá aquele, nossa, né, causa aquele efeito para as pessoas se moverem, não pelo espírito, mas pelo que ele tá falando, da forma que ele tá falando, gritando, etc. E aí vira isso daqui, né, e provavelmente esse menino tá sendo explorado de uma forma, porque, né, 3 mil ali por culto, 10 mil e outro, não sei o que, faz aquelas palhaçadas dele, baixa um anjo nele igual ele falou, né? E aí ele é arrebatado e volta com a profecia. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Ai. Manda toda a igreja abrir a boca. Do teu passado, revotar, Erebicandaraia. Um teatro total, mas você percebe que esse menino tá sendo tão explorado pela voz dele. Críticas, claro que todas construtivas. Porque ele tá cansado, a voz dele tá falando, isso é coisa de pessoas que falam muito, se esforça, igual um cantor no show ou um professor que fala muito para muitas classes e uma hora vai perdendo a voz ali, né, que se recupera, obviamente. Mas isso é um desgaste que tá acontecendo com esse menino. Alguém ajuda ele, por favor. Cadê o conselho tutelar? Que na minha época, minha mãe falava que eu não obedecia a ela, vou chamar o conselho tutelar. As professoras, você não vai fazer lição? O conselho tutelar bater na sua porta. Por que o conselho tutelar parou de ser igual o bicho papão para as crianças? Hoje em dia não existe mais, não, para ficar nesse nível aqui. Porque não é o primeiro, não é o segundo adolescente que a gente vê fazendo esse tipo de coisa. Tem até adulto fazendo esse tipo de coisa, virando coach, não sei o que. Os pastores deixaram de ser pastores para virar coach, né? E aí tem esse daqui, tem aquela menina Vitória, que eu não vou lembrar sobre o nome dela, é Vitória de alguma coisa. Vitória Souza. Inclusive estão até comparando ele com ela. Foi um pronunciamento que a gente já esperava, né? Que se viesse de alguma parte da forma que a gente esperava, né? Que todo mundo faz ali na internet. O fundo mais claro, camisa branca, cara lavada, pra se fazer de arrependido e tal. Quem sou eu pra dizer se o menino tá arrependido ou não? Na cara dele, eu consigo ver, posso estar errada, que ele tá, tipo, sofrendo com as críticas. Ele parou, olha, agência, o que eu faço? Não sei o que, né? Ah, faz uma carta de pronunciamento. E provavelmente o que vai acontecer é as pessoas que abriram os olhos, né, quando começou a explodir todas essas coisas, dele e tal, dele sendo herege,
Infelizmente, né, é o que acontece. Viram que caíram matando em cima dele e falaram, faz um pronunciamento e aí vai estar tudo bem. E aí, voltando ao que eu estava falando, as pessoas que abriram os olhos quando estava acontecendo tudo isso e talvez frequentava a igreja, teve uma moça também que falou que frequentava e teve uma hora que ela saiu do culto e tal, porque ela não aguentou tanta baboseira que aquele menino tava falando, brincando com o nome de Deus, né? E aquelas pessoas que eu falar, não, todo mundo erra, concordo que todo mundo erra, ele se arrependeu, ele tá revendo algumas coisas, e daqui uns meses, daqui umas semanas, ele tá fazendo tudo de novo igual, só que a diferença é que provavelmente não vai estar sendo postado na internet. O Conselho Tutelar fez uma advertência aos pais do pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, que virou alvo de ameaças após acusações de explorar a fé alheia, e proibiram a divulgação de vídeos da atuação do jovem em cultos evangélicos. Miguel Oliveira, que se diz profeta, poderá continuar pregando nas igrejas, mas sem a exposição midiática em redes sociais e veículos de comunicação que o fez ultrapassar 1 milhão de seguidores. Em caso de descumprimento, os pais de Miguel Oliveira estão sujeitos às sanções legais, o que pode levar até ao afastamento do filho. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever se você não é inscrito. E compartilha esse vídeo aí, né, para alcançar mais pessoas e tal. E é nóis!